Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Frank. Nós somos o grupo 1, nosso trabalho é em Python. Eu sou o Lucas, estou junto do Thiago e do Gabriel, daqui a pouco eles dão um oi. Bom, só dando uma passada por cima aqui dos nossos tópicos do grupo 1, linguagem é novamente Python. A gente vai contextualizar um pouco sobre a história da linguagem. Vamos falar também um pouco sobre operadores gerais e estruturas de repetição. Além disso, os conceitos de orientação a objeto, como todos os outros grupos. Específico nosso é manipulação de coleções e objetos e tratamentos de exceções. Além disso, por fim, o nosso estudo de caso vai ser uma oficina mecânica, beleza? Bom, então, começando pelos slides aqui, orientação a objetos em Python. Primeiramente, um pouco do histórico da linguagem. A linguagem Python ela foi criada inicialmente em 1990 por Guido van Rossum. Ele é holandês e, bom, de início ela foi criada porque ele trabalhava numa empresa e usava uma linguagem chamada ABC, e ele percebeu que essa linguagem atrapalhava ele em alguns aspectos. Então ele, por hobby, decidiu começar a desenvolver a linguagem Python e acabou que ela deu certo. Então ela é como se fosse uma versão melhorada dessa linguagem ABC, que hoje em dia já não é mais tão comum, né? E aqui nós temos algumas datas, em 2001, que foi quando foi criada a Python Software Foundation, que ele oficializou tudo. Temos também a primeira versão, que é 0.9.0, e a versão atual, que foi atualizada neste mesmo mês, 3.8.6. Aí um pouco mais do criador. Hoje em dia ele é o Benevolent Dictator for Life da fundação aqui, né, da Python Software Foundation. E como a gente já disse, ele criou inicialmente por hobby e hoje em dia ele está um pouco afastado, eu acho que por motivos de briga interna, alguma coisa assim, do cargo dele, né. Bom, mais alguns detalhes rápidos e da linguagem, só por curiosidade mesmo, ela tem algumas melhoras como a herança de classe, a manipulação de exceções, funções e tipos nativos, que na linguagem ABC base não tinha. O nome Python é um nome curto, único e intrigante. Ele vem de uma série derivada de um seriado que aparentemente era famoso e querido entre os programadores dos anos 90. Bom, vou falar um pouco agora sobre operadores gerais. O que são esses operadores gerais, né? Que está aqui no slide. São os operadores que a gente está acostumado a lidar em programação. Então, operadores lógicos, aritméticos, coisas do tipo. Eu vou passar aqui por eles, tá? Então, começando sobre os operadores unários, vou falar sobre os unários e os binários. No caso aqui, quando eu falo de unário binário, não estou falando sobre base numérica, estou falando de números binários e decimais, estou falando sobre quantidade de operandos, né? Então, operadores que vão operar sobre um único operando são os operadores unários, e os binários vão ter entre dois operandos, né? Vão estar interagindo. Então, falando sobre operadores unários, o primeiro que eu trouxe aqui é o de negação, ou que é o menos, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma variável que recebe o valor 1, e se eu pedir o contrário dela, que é o operador de negação menos, ele vai inverter o valor dela. Então, 1 vira menos 1. Bem simples nesse caso. Outro caso interessante aqui do Python, que é legal ficar atento, são os operadores de incremento e decremento. Por quê? Principalmente para a gente que está acostumado com C e com Java, que tem aquele mais, menos, menos para fazer incremento e decremento de valores invariáveis, valores inteiros. No Python a gente não tem isso, mas a gente tem o mais igual e o menos igual, que funciona de forma semelhante, né? E a gente também tem no C e no Java esse mais igual e o menos igual, que a gente está habituado a usar. Então a gente pode tanto somar um valor quanto subtrair um valor de uma variável usando esses operadores que não está no exemplo. Certo? Próximo, operador lógico NOT, que em Java e em C a gente usa o exclamação, e no Python a gente tem a palavra reservada NOT,
que funciona da mesma forma. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma variável com valor verdadeiro, com valor true, se eu usar um not e aquela variável, eu estou negando o valor dela. Eu vou ter o valor booleano contrário, certo? Então, está no exemplo. Aqui um caso interessante de um operador bit a bit. Esses operadores são um caso interessante, que eles vão operar pensando num valor inteiro, numa representação binária de um valor inteiro, eles vão operar bit a bit fazendo alguma operação. Nesse caso aqui, que é esse tipozinho, ele vai fazer o complemento desse número, né? Então, todos os bits 0 viram 1 e os bits 1 viram 0. Então, aqui fazendo essa operação, uma variável i que recebe 4, ele vai inverter os bits, vai trocar os zeros por 1 e os 1 por 0. E aí a gente vai ter o valor como resultado menos 5, que é o complemento de 4 em binário, no caso do binário que o Python implementa. Certo? Próximo agora são os operadores binários, que eu falei, quando não tem só um operando em questão, tem mais de um, tem dois no caso, a gente vai ter de mais básico que a gente está acostumado, os operadores aritméticos, né? Então, mais, menos, multiplicação, divisão, e aqui eu vou passar por uns exemplos. Então, eles funcionam de forma bem semelhante a outras linguagens, então não vou aprofundar aqui, só vou chamar atenção para dois casos, que é a divisão inteira e a potenciação. Nem toda linguagem a potenciação funciona assim, algumas linguagens não têm uma implementação para potenciação. Então, lá o último exemplo de código lá, o último exemplo do código, que é a potenciação, em Python a gente faz isso com dois asteriscos. Como eu disse, nem toda linguagem tem suporte a isso, um caso interessante de se observar. Então, A elevado a B a gente representa daquela forma. E a divisão inteira, que está tá ali para o meio, é quando a gente quer cortar a casa decimal, né? Então, a gente tem a divisão normal, que seria o 7 dividido por 5, A dividido por B, que daria 1,4. E a divisão inteira a gente acaba cortando essa parte decimal, ficando só com a parte inteira. Para fazer isso, usa as duas barras. Tá? O resto é bem semelhante a outras linguagens. Operadores de comparação, que também estamos bem acostumados em programação, que é maior, menor, maior igual, menor igual. Nada de muito especial aqui. A sintaxe, a utilização de SymPython é exatamente igual ao que a gente está acostumado em Java. Então, a gente tem dois operandos e o sinal entre eles, isso vai retornar um valor booleano, representando o valor daquela operação lá. Depois, aqui uma pequena diferença em relação às linguagens que a gente está habituado, que, por exemplo, em C e em Java, o operador e a gente vai usar dois e's comerciais e o operador ou a gente vai usar aquelas duas barras verticais. Em Python a gente não usa isso, a gente usa as palavras reservadas AND e OR. Então é uma coisa que se aproxima muito mais da linguagem humana. Então se eu quero fazer uma comparação de J e K, eu vou usar J AND K. Isso, se eu quiser fazer um OR, J OR K. Ali seria o mesmo. Seria a comparação OR, né? E agora os operadores bit a bit, só que para dois operandos, né? Então eu tenho aqui o e bit a bit, o ou bit a bit e o ou exclusivo bit a bit. O que seria isso? Vou mostrar um exemplo aqui. Então, só pensando aqui, ó, eu poderia comparar o 20 e o 9 bit a bit, que é na minha variável C e D. E isso eu vou dar um exemplo aqui, não é exatamente o mesmo número, não é exatamente 29 que está aqui nesses binários, mas pensando aqui numa operação E, de cima para baixo aqui. Então, o primeiro número em binário seria um valor, eu quero comparar ele com o valor de baixo, e a terceira linha é o resultado. Então, eu vou bit a bit comparando, fazendo a operação E. Então, da esquerda para a direita e de cima para baixo, então 1 e 1, resultado 1, ali na última linha. Aí, próximo bit, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0. E aí a mesma coisa, só que para o operador ou, né, só vai trocar a tabelinha verdade.
Então, 1 ou 1 dá 1, 0 ou 0 dá 0, 0 ou 1 dá 1. Então, de cima para baixo é só ir operando operando bit a bit, e a gente vai obter o resultado dessa operação, certo? E aqui outra coisa que também não tem nenhuma diferença assim com outras linguagens por aí, que é o operador de equivalência, né? Que é o igual e o diferente. Então, geralmente isso acaba se repetindo nas linguagens, que é o igual igual, para comparar a igualdade entre eles, e o exclamação igual para comparar, fazer uma comparação de diferença, né? Então a gente tem os exemplos de código, vendo se as variáveis são iguais, e um exemplo para ver se variáveis são diferentes, né? E aqui a gente está fazendo com inteiros, mas poderia ser com strings, com booleanos, enfim, poderia comparar vários tipos aí, utilizando esses operadores. Bom, agora falando um pouco sobre estruturas de repetição, que no geral são também bem conhecidas. Em Python a gente vai usar principalmente o for e o while. Então ele diz aí que as linguagens de programação possuem estruturas que iteram, né, sobre um conjunto de instruções específicas. Como eu já disse, o for e o while vão ser o nosso foco. E aqui ele tem algumas características específicas do Python que daqui a pouco nos exemplos eu vou mostrar elas com mais carinho. Então, primeiramente o for, iterando sobre uma lista. Bem simples, tem aí um array chamado lista de 1 a 5. E aí a estrutura do for, eu crio uma variável qualquer, neste caso é o número, in essa lista, que no caso é o nosso array. Então vai ser sempre for in alguma coisa. E aí eu peço para ele printar o número, ele vai printar o 1 até o 5 ali né, na hora de rodar o programa. Dá para ver ali que printou 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente, mais um exemplo do for, usando o else agora. Então, o mesmo esquema, for número em lista, print número. E aí, quando a gente terminar, né, quando a lista não tiver mais números para ser printada, sai do for, lê o else, e aí a gente tem um print de sucesso, só para entender que acabou e deu tudo certo no na hora de rodar o nosso programa. Aqui um pouco sobre dicionários, o for com o dicionário, que é aquela ideia de chave-valor. Então eu tenho aqui algumas chaves-valores de José e a idade dele 9, Maria 10 e João 6. E aí eu faço for chave, vírgula, valor, são as nossas variáveis, em idades.itens, e aí eu printo a chave e o valor, e lá na frente, na hora de rodar, printa bonitinho José 2.9, Maria 2.10 e João 2.6, que é a ideia de o nome da pessoa e depois o valor da idade dela, chave e valor. Depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre dicionários, mas só para mostrar como é que funciona o for. Aqui um pouco sobre a mesma coisa em string. Então, mais uma vez, for char em algum lugar, em PO, na string PO, eu vou printar char char. E aí, ali na hora de rodar o nosso programa, dá para ver que tem P, depois o O e depois o O, cada um sendo printado em uma das iterações do for. Aqui uma funçãozinha para o for, que é o range. Eu posso usar for i in range de 1 a 5. Então, esse for vai ir de um range de 1 até o número anterior ao 5. E aí eu printo PO em Python. E você pode ver claramente que foram printadas só 4 vezes. Então, eu vou printar para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. E daí o 5 ele não vai ser printado. Então, o range vai ser sempre 1 a menos do que é o range em si, né? Perfeito. Agora vamos para o while. É mais ou menos a mesma coisa, não muda, né, em termos gerais, é só outra estrutura. Vamos lá então. Aqui a gente cria um contador, como é natural no while, e faz enquanto o contador não for maior do que 5, para printar esse valor do contador, e depois nós incrementamos uma unidade ao nosso contador. Então, naturalmente, ele vai printar apenas o 1, o 2, o 3 e o 4, porque quando o contador receber o 5, ele, né, não vai mais entrar no while.
Com else é mesmo caso, que eu já tinha explicado com o for anteriormente. É o mesmo exemplo da página anterior aqui, do slide anterior. Eu vou printar até o 4 ali na hora de rodar o nosso programa, mas o nosso else ele fala print valor final do contador e o contador quando ele acabar, quando ele sair finalmente do while, né? Então ele vai printar 1, 2, 3, 4. E aí ele incrementa em mais um o nosso contador, já como ele não entra mais no while, a gente vai somar 1 e vai printar o valor final do contador ali no else. Bom, agora falando sobre alguns termos e palavras reservadas que são muito úteis no caso de estrutura de repetição, a gente tem o break. O break, na verdade, ele é o mesmo break que a gente conhece das outras linguagens, como Java e C, etc. A gente usa ele no caso de um laço quando a gente está iterando. Então a gente começou aqui, ele está iterando de 0, né, até 6. E quando a gente chegar em 4, ele vai quebrar o código, ou seja, ele vai abortar a, a execução e vai parar por ali mesmo, né? Então, dá para ver claramente na execução que quando a gente coloca como condição, né, como ele está muito associado com condicional, a gente colocou como condição que quando chegasse no 4, esse código seria abortado, e a gente viu que ficou de 0 a 3. Bom, passando para continue, ele está... aqui tem uma lógica um pouquinho diferente, ele, na verdade, passa na execução, né, do nosso for, ele também tem uma condicional que condiciona o meu continue, e acontece o seguinte: você executa, né, você lê o número do num, e você lê uma flag ali só para executar, só para, né, marcar que ela passou por ali. Você faz isso até você encontrar o seu if, e ele retornar true aqui, você ter o número como 2, você coloca aqui, encontrou 2, e você percebe que ele não passa pela flag aqui, ou seja, ele passa reto, ele passa para uma nova interação, para a próxima iteração do seu laço, e ele termina o laço assim, né? Você pode perceber que ele tem 3, depois flag, normalmente. Se tivesse mais iterações, ele ia printar o resto. Então, como eu falei, ele ignora o que vem depois. O pass, ele é uma coisa bem simples, assim, que, na verdade, ele é uma palavra que fala que não existe, né, nenhum código ali, na verdade, em Python, ele serve simplesmente para dizer que, para fazer o papel das chaves, né, que a gente usa em C, por exemplo. Então, no caso aí, esse for ele só está iterando de 0 a 1999, e ele não vai ser executado nada, né, como dá para ver. Então é só para isso que serve mesmo, para dizer que ali não tem nenhuma instrução no seu código. Por algum motivo isso pode ser útil na minha programação, né? Existem, enfim, uma infinidade de casos que isso pode servir. Bom, agora passando para os conceitos de orientação a objetos, de fato, né, em Python, passando por uma parte que é um pouco mais geral, talvez, que você aplica em qualquer linguagem orientada a objetos, que é a abstração, que na verdade é só aquele conceito que a gente já viu, que a gente, na verdade, está buscando pegar um problema complexo e ocultar assim, os detalhes mais difíceis, por assim dizer, colocar isso debaixo dos panos e trazer para o seu usuário apenas uma interface mais simples, que o seu usuário, né, de fato, ele vai interagir ali e não vai ser necessário ele conhecer a fundo como as coisas estão funcionando. Então, você só define assim os objetos, né, e é isso que o seu usuário vai usar. Isso, né, torna o código mais legível, modular e etc. Deu para perceber que eu coloquei um exemplo ali de um DVD, né? Eu coloquei esse DVD porque, assim, só para exemplificar que num DVD a gente não quer saber como ele funciona por dentro, os chips, etc. Assim, o funcionamento mais técnico dele, a gente só pega, liga, desliga, enfim. A gente usa ele de uma maneira bem mais simplificada. A ideia da abstração é essa. Aqui está um exemplo, né? Ele é bem maior do que isso, mas eu vou tentar. Ele traz outros conceitos e tal, que a gente vai discorrer mais para frente. Porém, a ideia aqui é só mostrar que, pensando num contexto de um programa principal, assim, a gente só instanciaria os nossos objetos e chamaria os métodos e faria print disso, etc.
Então a gente usaria só a parte ali abaixo de animal 1 e animal 2, tá? Então, assim, seria só para a gente perceber que o nosso usuário ele vai lidar com coisas bem mais simples do que a implementação disso lá nas classes. O encapsulamento está intimamente ligado à nossa abstração e ele faz referência a... Perdão. Ele faz referência a essa abstração de forma que você agrega atributos e métodos, enfim, referentes à entidade dentro de uma classe lá separado e o seu usuário não vê isso na prática. Então a gente instancia um objeto e usa, e é basicamente essa a ideia do encapsulamento. As informações importantes, elas são privadas, né, elas ficam lá dentro da sua classe, e o que importa de fato são o que, né, você vai interagir, são informações públicas. Aqui, essa ilustração, ela deixa bem claro o que eu quis dizer até agora, no caso de encapsulamento, que os métodos privados e atributos, eles estão dentro ali da nossa figura, e enquanto os métodos públicos, eles estão na parte de fora, e eles, na verdade, são o que, de fato, a gente vai ter acesso, né? O que é privado, ele é inacessível, ele só pode ser alterado dentro ele só pode ser alterado dentro da nossa classe. Agora, assim, como eu acabei citando ali, falando um pouco do que é privado, do que é público, etc., isso tem tudo a ver com a visibilidade das classes, atributos e métodos. As classes, por padrão, são públicas, porém, os nossos atributos e métodos não, né? Em Python, a gente não usa private ou public, a gente usa, na verdade, para representar que um método ou classe é privado, a gente usa 2 underlines antes do nome do nosso método ou atributo, tá? Aqui eu só estou exemplificando nesses códigos, não tem nada de especial. Auxiliar 1 ali, por exemplo, é um atributo público, enquanto auxiliar 2, por conta dos underlines, ele é privado. A mesma coisa acontece para os métodos, né? E eu vou explicar mais à frente o que define um método, mas o que importa saber aqui agora é que o método antes dele tem os 2 underlines, quando ele é privado. Falando agora mais a fundo sobre classes, construtores, métodos e etc. Em Python, para determinar que que existe um construtor e um método, etc., de forma geral, usa-se a palavra def, a palavra reservada def. E no caso dos construtores, usa-se também o init, com 2 underlines, né, de cada lado, para né, determinar que aquilo é um construtor. Para métodos e atributos, segue-se a mesma definição já citada de visibilidade. Logo, então, para quando você quer definir algo como public ou private, você usa, né, ou os underlines à esquerda. Aqui está um códigozão assim grandão, falando mais sobre essa parte de visibilidade, enfim, né, no funcionamento disso na prática, nas classes, etc. Você pode perceber que você tem o def-init ali, que fala sobre o seu construtor. Os atributos em Python, geralmente, eles são definidos dentro do construtor, eles não são declarados antes, né? Como a gente vê em Java, mas, enfim, essa é uma particularidade da linguagem. A gente pode perceber que os 2 atributos, perdão, eles foram definidos como privados, logo, eles têm 2 underlines à esquerda do nome. A gente também tem os métodos de acesso, né? Porque eles são privados, então, enfim, são necessários. O get nome, get idade, set idade, enfim, eu poderia ter um set nome também, né? Mas, enfim, nesse exemplo não fazia muito sentido. Então a gente tem aí que a gente percebe que esses métodos eles são públicos, né? Para que a gente possa acessar eles facilmente. No caso desse método aniversário que eu coloquei ele como privado, como dá para ver, e ele só serve para basicamente, sim, exemplificar esse caso de método privado. No caso, quando a gente passa ali para a pessoa, instanciamento do objeto, e a gente tenta acessar o get nome, a gente percebe que, nesse caso, você coloca o get, set, idade, nome, etc., você consegue acessar eles sem maiores problemas, porque eles são públicos, né? Então, isso não vai te dar problema para você acessar algo que está dentro da sua classe, no caso público. Agora, por exemplo, se você tentar esse segundo execução aqui, eu não coloquei o código, mas eu fiz a mesma coisa, porém eu coloquei
eu tentei, né, chamar o nosso método aniversário. E vai dar erro, né, obviamente, porque ele é um método privado, então eu não consigo acessar ele de fora, certo? De fora, assim, da classe, tá? Pra deixar claro. Agora, Lucas, sobre herança. Bom, continuando agora com mais um dos pilares da programação orientada a objeto, a herança. Aí no slide está escrito que a herança é o mecanismo pelo qual estendemos a funcionalidade de uma classe a outra. Lá na linguagem Java nós usamos, por exemplo, a classe veículo extend, ou melhor, a classe automóvel extends veículo, né? Ela estende as funcionalidades presentes na classe, na superclasse. Então, em Python utiliza-se, abre parênteses, a classe herdada em frente à classe que herda. Eu vou mostrar isso com exemplo daqui a pouquinho, então vai ficar mais claro. E o construtor da superclasse é chamado pela palavra super, igual é no Java. Bom, então aqui iniciando a superclasse veículo, eu tenho ali o definite, que é o nosso construtor. Eu recebo o self, o tipo, chassi, marca, modelo e ano. E aqui na frente eu vou ter a class motocicleta, que herda de veículo. Então ela vai ter todos esses atributos aqui, o self, o tipo, o chassi, o marca, o modelo e o ano, como você pode ver aqui. E no final ela vai ter a cilindrada, que é o que diferencia a motocicleta de um veículo normal neste caso. E aí, pela chamada super, a chamada do construtor super, eu consigo setar tipo, chassi, marca, modelo e ano. E dentro do construtor da própria motocicleta, eu seto o cilindrada que não pertence à classe de ordem superior. Passando para um próximo tema, mais né, um dos pilares da programação orientada a objeto, o poliformismo. Poliformismo não, polimorfismo. Então, mais uma vez escrito aí, o polimorfismo diz respeito ao uso de uma interface única para operar sobre objetos de classes distintas. E em Python cria-se uma superclasse com métodos vazios. Essa superclasse com os métodos vazios é nada mais do que uma classe abstrata. E as subclasses implementam funcionalidades diferentes a eles. Então vamos aí para um exemplo para as coisas ficarem mais claras, né? Bom, aí então eu tenho uma classe animal genérica e você pode perceber que a palavra pes, que o Gabriel anteriormente disse que tinham inúmeras utilidades, dependendo do caso que você gostaria de usar. Aí na classe abstrata é uma dos momentos que você pode utilizar o pes, porque tanto o construtor quanto o método locomove, eles não escrevem nada, então a linha de código eles só não executam nada. No entanto, quando nós criamos a nossa classe peixe, elefante e animal, que está no segundo recortezinho ali do lado esquerdo da tela, e elas todas herdam animal, como você pode ver, class peixe, abre parênteses, animal, a mesma coisa para o elefante e para o pássaro, a gente seta o locomove, com o nosso método locomove, como print, e cada um dos casos, para peixe, um peixe nada, para elefante, um elefante anda, e para pássaro, um pássaro voa. Cada um desses casos recebe uma frase distinta. E daí ali no canto superior direito, nós instanciamos os objetos, peixe, elefante, pássaro, pedimos para cada um desses objetos se locomoverem, e aí na hora de rodar o programa, printa-se um peixe nada, um elefante anda e um pássaro voa. Bom, É falando importante. sobre outro conceito da POO que nós já vimos em aula e que a gente conhece do Java, etc., que a sobrecarga que na verdade sim, você usa um método ou com o mesmo nome, né, porém com assinatura diferente, ou seja, os parâmetros são outros, pode ser outros tipos de dados, etc. A mesma coisa funciona para construtores, porém essa ideia não existe exatamente em Python, ela na verdade não é nativa, né? Então existe uma adaptação que foi feita usando um parâmetro padrão e parâmetros, né, no plural que podem ser variáveis. E eu vou exemplificar isso melhor com código que fica mais entendível.
como eu falei aqui, as condicionais de estrutura, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Bom, falando sobre sobrecarga de método, a gente percebe que nós temos a nossa classe e ela recebe o nosso método, né? Melhor dizendo, ele recebe três parâmetros, o self, né? Que isso daí é padrão para todo método, o nome e o nome 1 e o nome 2, né? O nome 1, ele na verdade é o nosso parâmetro padrão e o nome 2 é o parâmetro que pode ser variável. E isso na nossa declaração do nosso objeto, como foi feito ali na linha N1 para baixo, a gente percebe que a diferença está aí. No caso, se eu mandar só um parâmetro, que no caso seria só o José, eu vou ter uma implementação do meu método nome e a execução vai ser uma. No caso, se eu mandar José e Silva, a implementação vai seguir o else aqui, e você vai ter uma impressão diferente, porque o seu nome agora, o método nome, vai retornar o José Silva. Por conta de acessar o else, não o if. Né? O if, no caso, se o seu nome 2 for none, ou seja, ele não existir, né, não for passado como argumento. Falando sobre sobrecarga de construtor, você tem, pensando lá no que a gente tinha falado antes em Java, que a gente usava um construtor vazio, um construtor que definia os nossos parâmetros, os nossos atributos, perdão. Em Java, a ideia, seguindo o nosso raciocínio aí, é o mesmo. A gente tem o nosso construtor com init e tal, porém o nosso endereço o nosso endereço 1 e o nosso endereço 2, eles estão os dois none, mas o if, né, ou seja, o que vai diferenciar aí o nosso construtor nos dois casos se o endereço 2 for vazio, né? Então, caso eu declare instancie um objeto, perdão, sem um endereço 2, então a minha execução, ou seja, o meu objeto vai ser 1. No caso, se eu fizer isso com os dois parâmetros, o objeto vai ser outro, ou seja, os meus atributos serão outros, né? Eu vou ter instanciado o objeto de uma maneira diferente. Bom, agora tratando sobre associação, tem tanto o caso simples quanto o caso das múltiplas. Primeiramente, o simples. A associação nada mais é do que uma relação, no caso da simples, entre dois objetos, em que um interage com o outro e um referencia o outro na nossa execução. Então aí está escrito associação simples, refere-se a uma relação entre dois objetos, onde um objeto faz referência ao outro. E em Python, ela diz que um objeto pode reconhecer e interagir com outro objeto, mas o referenciado não consegue ter conhecimento que isso está acontecendo, que essa interação está acontecendo. Vamos por exemplinho aqui. Então aqui eu vou ter a classe carro e a classe motor, que nada tem a ver uma com a outra, não herdam nem fazem nenhum tipo de relação uma com a outra. Mas na classe carro eu tenho ali o meu construtor e que ele gera a marca do carro. E na classe motor eu gero o tipo do motor. Então se ele é gasolina, se ele é flex ou álcool, a gás, não sei. Bom, então no canto direito da tela temos outro recorte de código ali que seria a nossa main, né? O motor, eu falo que recebe um motor, instancia um objeto motor flex, e o meu carro recebe ali um Ford K, um objeto Ford K. E aí, quando eu referencio carro.motor recebe motor, ali pelos nossos print, a gente pode perceber que quando eu dou o print carro.marca, deixa eu mostrar aqui agora o run do código, né? Quando eu dou print carro.marca, eu vou printar naturalmente o Ford K, mas por eu ter feito ali na linha de cima o carro.motor recebe motor, quando eu escrevo print carro.motor.tipo, aquele carro, ou seja, aquele Ford K passou a ter um motor e esse motor, por sua vez, tem um tipo. Então, quando eu peço o carro.motor.tipo, eu recebo o flex, que é, afinal de contas, o tipo do motor. Agora, associação múltipla, a ideia é praticamente a mesma, mas ao invés de ser uma relação de 1 para 1, é 1 para vários, né? Então, um objeto está associado a vários outros objetos ao mesmo tempo.
Em Python, o objeto mantém uma lista de referências para outros objetos relacionados. Então, é por meio das listas. Vamos para o código aqui. Tem a classe aluno. Ali no construtor, o aluno ele vai ter um nome e também ele vai ter uma lista de disciplinas que ele cursa, por exemplo, no curso de ciência da computação. Tem dois métodos ali, que é o adicionar disciplina e remover disciplina, só para a gente poder brincar um pouco com isso lá na frente. No recorte da direita, nós vamos ter o instanciamento de 3 objetos, 3 alunos, o Jorge, o Marco e o José. 5 disciplinas serão criadas, PO, Cálculo 2, Comunicação Técnica e Científica, TP1 e Álgebra Linear. E ali eu vou adicionando de maneira tanto aleatória algumas disciplinas a alguns desses alunos e depois eu peço para ele printar o nome do aluno e as disciplinas que este aluno cursa, né? Tem a continuação do código. Então eu faço várias linhas de print, né? Primeiro eu peço para ele printar do jeito que eu tinha construído. E daí depois eu dou mais 2 comandos, que é o remover disciplina e o remover disciplina novamente para o aluno 1 e para o aluno 3. Eu removo algumas disciplinas aleatórias. E aqui só para a gente entender o que está acontecendo de maneira visual. Primeiramente o Jorge tinha PO e Cálculo 2. Depois que eu removi do aluno 1 a disciplina 1, você pode ver que ali a disciplina atualizada do Jorge na 4ª linha da rodagem do código está só Cálculo 2, PO saiu. A do Marco não tem nenhuma alteração ali na 2ª linha do código, ele tinha Comunicação Técnica e Científica e continua assim. E a do José, que tinha TP1, PO e Álgebra Linear, na última linha da rodagem do programa ali, ele passa a ter apenas PO e Álgebra Linear. Então, o funcionamento é praticamente o mesmo da associação simples, mas para um caso que usa listas para vários objetos. Passando agora para, dando prosseguimento à nossa apresentação, a gente vai falar sobre manipulação de coleções de objetos. Deixando claro, isso aqui é mais ou menos o que a gente estava vendo, em Java, que a gente viu em Java, sobre listas, sets, maps, etc. Isso daqui é só uma implementação em Python disso. Aqui nós vamos por facilidade de explicação e etc. A gente vai usar os tipos primitivos, a gente não vai usar objetos, mas isso aqui poderia ser aplicado também para objetos, porém por uma questão assim de facilidade na explicação, fica mais simples fazer isso com os tipos primitivos, que é algo mais intuitivo para quem tá vendo pela primeira vez. Mas assim, nós já usamos listas várias vezes lá durante, no decorrer desse trabalho, mas assim, falando que essa é talvez a estrutura de dados mais básicas que a gente vai ter. Bom, é uma coleção de objetos mutável, então eu posso adicionar, eu posso remover um elemento, eu posso acessar um elemento em específico tendo o índice dele. Eu vou mostrar melhor aqui com os exemplos. A gente tem uma lista de inteiros de 1 a 8, a gente vai printar essa lista só para ver como que ela vai ficar. Aí eu vou dar um remove, ou seja, vou dar um remove no 3, ou seja, não é no índice 3, é no número 3. E depois eu vou dar um append no número 5. O append ele adiciona no final, Isso é mais ou menos padrão em todas as linguagens. Inclusive é assim que funciona em Python, então a gente pode perceber que no final, ao invés de terminar em 8, a gente vai estar terminando em 5. E nós não temos 3 em comparação com a primeira impressão da lista. Aqui também eu coloquei o índice 1 ali na lista, só para a gente ver que ele imprimiu 2 direitinho. Também é importante citar que a lista ela pode ter diferentes tipos de dados, No caso aqui eu tenho uma lista com 2 inteiros e uma string, e a gente vai printar isso, vai transcorrer tudo normalmente. Bom, falando sobre as tuplas elas são, na verdade, listas imutáveis, então a gente nem tem funções para alterar, nem nada do tipo, assim. A ideia dela é que aquele conjunto de dados que foi colocado ali durante a programação do teu projeto, ele continue ali da mesma forma até o final, tá? Isso daí é uma estratégia de segurança, enfim, dependendo do contexto que você estiver usando essa estrutura, enfim, pode ser essencial.
Passando agora para conjuntos, que ele lembra bastante o que a gente viu lá em Java com a interface set, né? É uma coleção mutável de itens únicos, então se eu tentar adicionar um item repetido, ela simplesmente não vai ser adicionada na minha coleção. E, sim, além disso, ela também suporta operações matemáticas sobre conjuntos do que a gente conhece lá, como união, intersecção, eu vou exemplificar mais à frente. Bom, aqui nesse exemplo, a gente vê que nós temos um conjunto, né? O conjunto ele é definido por chaves, né? Diferente da tupla, que é definido por parênteses, e da lista por colchete, enfim. Aqui eu posso dar um add aluno, se eu der, eu já percebi que ali em cima eu já tenho o Thiago, se eu tentar colocar Thiago novamente, isso não vai mudar o meu conjunto. Se eu der um remove, naturalmente ele vai remover. Passando aqui para baixo, se eu fizer dois conjuntos e fizer uma intersecção entre alunos e alunos 2, a gente vai perceber que o meu print vai ter o que há em comum, né? Definição de intersecção, etc. Se eu fizer um outro conjunto aqui, alunos 3, fizer um update, ou seja, uma soma, não, perdão, uma união, né, entre o alunos 3 e o alunos, a gente vai ter uma intersecção e um conjunto maior de dados. Passando agora para dicionários, que foi o que o Lucas estava citando anteriormente, quando a gente estava falando ainda de estrutura de repetição, a gente vê que, na verdade, ele é uma estrutura de dados, né, que associa chave e valor. É o que a gente conheceu lá em Java como a interface map. As chaves, elas são únicas, mas o valor não necessariamente, certo? Então, a gente define um dicionário também com chaves, perdão, porém, a gente coloca a chave, que tem que ser única, 2 pontos, e o seu valor, certo? A gente pode adicionar, assim, de diversas formas, nesses exemplos que vão vir aqui para frente, a gente vai ver, assim, diversas formas de adicionar e manipular isso aqui. Muitas delas são repetidas, então vou tentar passar mais rapidinho, assim, que o dicionário Gerson, por exemplo, ou seja, ele vai lá na chave Gerson e imprime qual que é o valor, né? A função get, que ela funciona da mesma forma. Quando eu printo dicionário keys, eu estou printando todas as chaves, e quando eu printo dicionário values, eu estou printando todos os valores, certo? Bom, continuando aqui para outro exemplo, tá? Eu tenho um conjunto de computadores, né? Assim, um conjunto de CPUs aliás, perdão, dos componentes do computador, né? Então, a CPU, a marca, a memória RAM, enfim, o SSD, o tamanho, né, do SSD e tal. Então, quando eu faço, chamando essa função keys aqui, e faço esse laço, eu vou ter uma impressão em loop de todas as chaves e os valores correspondentes a essa chave, tudo bem? Vai estar aqui no run já bem especificado. Chave, CPU, valor Intel, RAM e etc. E assim sucessivamente, ok? Passando aqui para outro exemplo de dicionário com nome, tá? Esse exemplo aqui ele foi pego nesse link que está abaixo, se o professor quiser conferir posteriormente. Bom, então quando eu faço um update, eu estou fazendo perdão, quando eu estou fazendo um update, eu estou adicionando uma nova chave valor no meu dicionário dício, e eu faço isso quando eu faço também, né, só a adição da minha chave e com um valor de outro tipo que não uma string, como foi colocado aqui acima, um número inteiro. A mesma coisa acontece aqui embaixo também, que a gente tem tamanho igual a 1,60, então eu estou adicionando uma nova chave, um novo valor. Então, a chave tamanho, valor, 1,60. Bom, agora para finalizar então a parte de teórica de Python mesmo, antes da gente passar para o projeto, vou falar um pouco sobre tratamento de exceções, bem rapidinho. Assim como em outras linguagens, é importante a gente fazer isso, porque impede que um programa ele seja abortado de forma não esperada. E ele também vai
permitir que a gente dê ao usuário uma experiência melhor quanto às mensagens que ele recebe quando acontece algum erro. Não só o usuário, né, até o próprio programador. Então, se dá algum erro no programa, a gente está acostumado a ver que quando rola um erro no programa, dá aquelas mensagens de erro bem confusas às vezes, e que às vezes deixa a gente mais confuso. E aí, quando a gente usa esses tratamentos de erro, de sessões, a gente consegue melhorar essas mensagens e impedir que o programa ele pare de forma inesperada, tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar o try e o except. Então, na prática, isso funciona da seguinte forma. Eu tenho dois blocos, pensa como se fosse um if-else, né? Então, dentro do bloco try é o código que eu quero rodar, e caso aconteça algum erro, ele vai rodar o que está no except, certo? Então, aqui no nosso exemplo, eu tenho uma variável x e uma y, vou tentar dividir x por y, só que o problema ali é que o y é igual a zero, então isso vai dar um problema, vai dar um erro, e aí o nosso código, ao invés de dar um erro, ou alguma mensagem não muito legível, ou ao invés do meu programa parar, coisa do tipo, ele vai rodar o que está no except, dando uma mensagem mais intuitiva sobre o que está acontecendo, né? Uma mensagem customizada, poderia mexer isso. E não só mostrar mensagens, né? Poderia criar todo um fluxo ali, dependendo do que eu estou lidando, certo? Bom, então agora que a gente terminou aqui a apresentação da parte mais teórica do conteúdo de Python, né? Vamos passar para o nosso projeto prático. Então, só dando uma relembrada aqui nos requisitos dele, né? Então, é o escopo de uma oficina mecânica e a gente tem que fazer um programa para gerenciamento dessa oficina. Ela tem que lidar com dois tipos de veículos, automóvel e caminhão. É bom saber também que os serviços que são oferecidos nessa oficina eles vão ser troca de óleo, troca de pneu e limpeza do motor. E os atendimentos são feitos por ordem de chegada, né? Então a gente não tem agendamento de serviços, é um sistema de fila. Tanto automóvel quanto caminhão vão ter em comum um atributo que é o nome, e o que vai diferenciar os dois vai ser que automóvel vai ter o número de passageiros e caminhão vai ter o número de eixos, tá? Aí, aqui no nosso enunciado também fala que é desejável atender os seguintes requisitos: registrar os veículos em uma lista por ordem de chegada, e assim como definir quais serviços serão realizados, e o atendimento de veículos, onde um veículo deve ser retirado da lista de atendimento, da lista para atendimento, e assim que ele for atendido, for concluído o atendimento, deve exibir uma mensagem sinalizando que esse serviço foi realizado, certo? Então, vamos lá ver como é que a gente estruturou isso. Como eu disse, a gente vai ter aí tudo centrado em algumas... Na verdade não disse, né? Mas é perceptível que a gente vai ter duas coisas principais aí, que vai ser o veículo, uma peça principal aí do nosso sistema, e serviço, e aí tudo vai acabar crescendo em torno disso. Então vamos começar vendo o que essa classe veículo ela tem. Ela é uma classe que ela foi criada pensando em ser herdada, né? Então o único atributo que ela tem é o nome, então um atributo privado aqui, tipo string. A gente tem os getters e os setters, e o método str aqui, underline, underline, str, underline, underline, que é o semelhante no Java ao que seria o toString, né? Então aqui seria um toString lá do Java. Em Python acaba sendo dessa forma. Aí as classes que vão herdar a classe veículo vão ser automóvel e caminhão. Estou dando uma olhada em automóvel, então a gente está dizendo aqui que a gente tem a classe automóvel e ela herda veículo. Lembrando que a herança em Python é dessa forma. A gente vai ter um atributo, então, número de passageiros, do tipo inteiro, tem os getters e os setters, o método para conversão para string, e o construtor, né? Eu acabei não falando do construtor do veículo, mas o init aqui é o construtor, ele só tem um construtor aqui para o atributo nome. Aqui no construtor de automóvel a gente chama o super, construtor de super, né? Passando o nome, e
e faz a atribuição para o atributo de número de passageiros. Tá? Exatamente a mesma lógica para caminhão, então a gente tem lá o número de eixos, tem o construtor, chama a superclasse, tem os getters e os setters e a conversão para string, certo? Então, do que gira em torno de veículo é isso, e aí a outra parte importante do sistema é a parte de serviços, né? Então, como está dito no enunciado, a gente vai ter 3 tipos de serviço, que é troca de óleo, troca de pneu e limpeza do motor. A gente tem esses serviços especificados em um enum criado aqui, então a utilização de enum em Python dessa forma, a gente importa do módulo de enum e a gente cria uma classe que estende enum. Então a utilização de enum em Python é um pouco diferente da de Java, que a gente tem uma própria palavra reservada enum para declarar. Em Python a gente não tem, é uma classe que acaba estendendo o tipo enum aqui, né, a classe enum. E aí a gente tem esses serviços especificados, tá? Onde que eles vão ser utilizados? Aqui em serviço, né? A classe serviço, um serviço ele é definido por um veículo e pelos serviços que vão ser executados nele, que são a lista daqueles enuns. Então eu vou poder ter uma estrutura, deixa eu abrir aqui lado a lado. Eu vou ter uma estrutura, então, que um veículo ele vai ter uma lista do que é para ser feito nele. Então pode ter troca de óleo, troca de pneu, limpeza do motor, isso vai ser especificado nessa lista de serviços. Aí, mesma coisa aqui dos outros casos, a gente tem o construtor, tem os getters e os setters, e aqui o método executar, que é quando a gente for executar um serviço, né? Então, vou executar um serviço, a gente criou aqui uma mensagem, então a gente vai dizer que serviços executados e mostra o nome do veículo, com letra maiúscula, por isso tem esse upper, só para dar um destaque no nome do veículo, uma questão estética mesmo. Então, serviços executados no Go. E aí vai estar aqui, a gente vai serviço por serviço, concatenando esse serviço na mensagem final. E assim que esses serviços forem todos executados, a gente mostra a mensagem, vai aparecer lá, serviços executados no Go. Troca de óleo, troca de pneu, limpeza do motor. Vai ser algo do tipo. É o que essa função executar faz. Tá? Aí, como que a gente vai então gerenciar quais são os serviços que vão ser executados nesse sistema? Tudo vai estar numa fila, né? Então a gente tem uma fila de atendimento, que o papel dela é só armazenar serviços em uma fila. Para fazer essa manipulação de filas, a gente utilizou aqui uma própria implementação de fila da linguagem Python, e a gente importa aqui do módulo de collections. Então a gente importa aqui para criar fila, o dequeue. E aí ele vai criar uma fila, e a gente consegue usar os métodos append e pop, né? Nesse caso aqui pop left, para tirar o primeiro elemento da fila. Então a gente tem aqui o construtor, um método para adicionar, vai fazer o append de um serviço na fila, e tem o remover, que vai remover um serviço, vai remover o primeiro elemento da fila e retornar ele, né, usando o pop left. A gente tem a conversão para string e um método len, que eu já vou explicar por que ele é importante. Tá? Então beleza, se a gente já tem todas as principais classes aqui, vamos então para classe main. Para classe main não, né? Para o arquivo main, o arquivo principal, né? Que vai organizar, vai orquestrar tudo isso. Então a gente tem a função main, que não é necessário em Python, tá? Ter uma função main, mas criei aqui por organização. A primeira coisa é instanciar uma fila, então a primeira coisa a se notar é que em Python a gente não precisa usar um new, né? A gente só chama a classe e ela constrói um novo objeto. Aí dá uma mensagem de bem-vindo e tal, e pede, e aí ele entra num loop aqui de execução para o usuário selecionar o que ele vai querer fazer. Então ele pode cadastrar um serviço, ele pode executar um serviço ou pode sair do programa. Né? E isso é tudo feito aqui embaixo nos else's, nos ifs. Né? Então, se for opção 1, ele cadastra um serviço, se for opção 2, ele vai verificar se existe algum serviço na fila e executar o serviço. Então, aquela função, aquele len, deixa eu voltar lá na fila, quando eu chamo aqui a função len do Python, que vai retornar o tamanho de alguma coisa, ela vai tentar acessar esse método len do objeto. Né? Por isso que a gente definiu aqui underline len, ele vai retornar o tamanho
da fila, certo? Então, por isso que tem que definir esse método. Se eu não tiver isso aqui definido, vai dar um erro quando eu tentar ver o tamanho daquela fila. Então, se o tamanho da fila for 0, ele fala que não há serviço na fila e continua, volta para o começo do laço. Se não, ele executa o serviço, certo? E caso eu escolha a opção 3, ele sai do programa, né? Manda o até logo. Então, vamos dar uma olhada na função de cadastrar agora. A primeira coisa, ele pede os dados do veículo, né? Então, aqui seria veículo, inclusive, veículo. Aí. Então, ele pede os dados do veículo, e se é um caminhão ou se é um carro. Se for um carro, ele vai pedir o nome e o número de passageiros. Se for um caminhão, ele vai pedir o nome e o número de eixos, essa é a diferença. Vai instanciar esses carinhas de armazenar em veículo, tá? Se ele selecionar qualquer outro número aqui, ele vai falar que não existe essa opção, ele vai retornar false, e por isso ele vai, se não der sucesso, se der false, né, ele volta a perguntar de novo para o usuário o que ele quer fazer. Aí, beleza, com isso, com os dados do veículo preenchidos, agora eu preciso pegar quais serviços vão ser executados nesse veículo, né? E aí eu vou chamar a função perguntar serviços, que ela vai perguntar, vai querer trocar óleo, vai querer trocar pneu, vai querer limpar o motor. E aí, com base nisso, a gente usa aquele enum para adicionar numa lista de serviços a serem executados, né? Então a gente tem uma lista de serviços, vai fazer um append conforme a resposta do usuário e retorna a lista de serviços a serem executadas. Com essa lista preenchida, aí a gente instancia um novo serviço com esses dados da lista e do veículo e adiciona esse serviço na fila de atendimento. E aí a gente retorna que deu tudo certo, retorna true, e aí pode voltar ao fluxo normal do programa. Caso o usuário escolha então executar um serviço, opção 2, ele vai cair na função de executar, e o que essa função faz é simplesmente remover o primeiro elemento da fila de atendimento e executar ele, certo? E é basicamente isso, tá? Então vamos ver isso na prática, funcionando. Eu vou rodar esse programa aqui, então Python 3, main.py. Ele vai pedir para eu selecionar uma opção, vou falar que eu quero cadastrar aqui um veículo, eu vou querer cadastrar um carro, e ele vai ser um Gol. Cabe 5 passageiros, não quero trocar óleo, quero trocar pneu, quero limpar o motor. Então, NSS. Agora eu quero cadastrar mais um veículo, vou cadastrar aqui um caminhão, vai ser um Scania de 2 eixos, quero trocar o óleo, não quero trocar pneu e não quero limpar o motor. Vou cadastrar mais um aqui, mais um carro, vou colocar aqui coloquei um Gol, vou colocar aqui um K agora. E vou falar que ele também tem 5 passageiros, não e sim. E agora eu vou pedir para executar. Quando eu pedir para executar, ele vai pegar o primeiro veículo da fila e vai executar o serviço. Então 2, ele executou o serviço no Gol, trocou o pneu, limpou o motor. Se eu pedir para executar de novo, ele vai fazer para Scania, né? Então troca de óleo. E se eu pedir, ele vai fazer para o K agora, que foi a limpeza do motor. Se eu pedir de novo, que não tem mais nada na fila, ele fala que não há serviços na fila. E aí eu posso seguir o programa aqui, cadastrar serviço, executar, cadastrar, executar, e assim vai. Certo? E eu também posso pedir para sair e o programa finaliza. Certinho? Então, foi isso aqui a nossa apresentação, tanto a parte mais teórica do Python, parte de sintaxe, história e também o nosso projeto. Bom, obrigado, e é isso. Valeu! Valeu! Falou!